Tô de volta e eu quero começar mandando um grande abraço pro povo aí da Paróquia Santana, Sumaré. Um grande abraço aí pro povo da Paróquia Santana, Sumaré, que é lá na Praça da República 350, no centro. Tô mandando um abraço porque amanhã nós estaremos juntos aí na missa com a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que vai ser transmitida ao vivo. Amanhã, dia 24, quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aí junto com a equipe missionária da Associação do Senhor Jesus para essa transmissão ao vivo da missa com a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Quero contar aí com a sua participação. Convide o vizinho, convide o amigo, convide o povo aí para participar desse momento forte de bênção e de graça com a missa com a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus ao vivo para todo o Brasil, direto aí da Paróquia Santana em Sumaré. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Olha, e quero pedir muitas bênçãos de Deus, muitas bênçãos mesmo, para a Olívia Franco Araújo, de Macatuba, São Paulo, que é a nossa nova sócia. Muito obrigado. Ela ligou para o nosso telefone 1938719620 e começou a fazer parte desta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Ela está dizendo aqui, olha, oração pela minha família, pela minha saúde. Eu tive um infarto, agora estou bem, graças a Deus, e as orações. E também está pedindo pelo esposo Jorge. Vamos continuar rezando por você, Olívia, pedindo bênção das mãos ensanguentadas de Jesus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Agradeço também aqui a Maria da Conceição Lima. Maria da Conceição Lima, que é de Carapicuíba, lá minha cidade, Paróquia São Lucas Evangelista. Um grande abraço aí para o povo de Carapicuíba. Ela está pedindo pelo Carlos Alberto Lima, pela Eloneida Júlia Souza, o Aldrisson Júlio de Souza, pedindo por toda a família. Aqui é também nossa nova sócia. Obrigado, Maria da Conceição, pelo seu investimento nesta obra de evangelização. E a Maria Patrocínio Alves de Souza, de Groairas, no Ceará. Obrigado pela sua participação e pela sua decisão de começar a fazer parte desta obra, que é a Associação do Senhor Jesus. Ela pede oração pela libertação dos filhos e por toda a sua família. Muito obrigado pela sua decisão. Você vai aqui com os outros novos sócios, recebendo a bênção das mãos ensanguentadas de Jesus. Olha, não esqueça, 1938719620 é o telefone para você entrar em contato conosco. Eu estou esperando aqui o seu nome para falar aqui para todo o Brasil e, claro, para continuar rezando por você e por todos os seus. 1938719620. Eu falei de uma realidade muito própria dos leigos hoje, é claro, sacerdotes também. Por exemplo, eu me inseri numa comunidade para viver bem o meu sacerdócio, a vocação do bom pastor, que é do Cristo bom pastor, que é a vocação a espiritualidade do padre diocesano, mas eu encontrei um meio de viver bem a minha espiritualidade estando numa comunidade de aliança, que se chama Kenosis. E existem tantas outras comunidades espalhadas por esse nosso Brasil e pelo mundo. É uma realidade nova, fruto da força do Espírito Santo para a vida da igreja. E que é próprio do Espírito Santo, vem como o vento que sopra onde quer, depois vai criando estruturas e essas estruturas precisam de orientação. Recentemente, então, a Congregação para a Doutrina da Fé apresentou um documento falando a respeito das novas comunidades, desse dom precioso para a vida da igreja. Nós temos aí uma reportagem que vai falar para a gente das novas comunidades. Acompanhe comigo. Em termos eclesiásticos, o século XX viu a explosão da generalidade chamada movimentos leigos ou novas comunidades. São propostas sólidas da vida cristã e caminhos atrativos de formação que giram em torno de uma ideia central, também chamada carisma. Por exemplo, o movimento dos focolares propõe a redescoberta da fraternidade entre as pessoas. Comunhão e Liberação propõe um método educativo para conhecer a fé de uma maneira mais vital. E a comunidade Santo Egídio propõe encontrar o rosto de Deus com a acolhida dos necessitados. Existem centenas de movimentos ou propostas que atraem não somente o laicato, mas também sacerdotes e religiosos. Por serem muito ativos e terem realidades dinâmicas, eles correm o risco de considerarem-se como as únicas propostas válidas da vida cristã, e assim praticar os seus próprios valores e não ouvir ou não dar atenção aos direcionamentos do bispo. Para evitar que isto aconteça,
o Vaticano publicou este documento, A Igreja Rejuvenesce. Foi apresentado no Vaticano e preparado pela Congregação para a Doutrina da Fé. O texto reconhece que estas novas instituições são um dom, mas coloca as bases para a participação fecunda e ordenada na comunhão e na missão da Igreja. Não é para definir se é mais importante a hierarquia ou os carismas. É isso que queremos superar. Nós queremos superar esta oposição. Nós somos uma igreja missionária, que deve afrontar o secularismo e alcançar muitas pessoas que não conhecem nem a Jesus nem a igreja. É com isso que temos que nos ocupar, e não de novas batalhas. A proposta deste documento é melhorar as relações de comunhão dentro da igreja, de forma que a sua missão tenha maior impacto e seja mais profunda. O texto recorda que os movimentos devem ser aprovados pelos bispos, que receberão o dom de liderar a igreja, e tem também a responsabilidade de vigiar o bom funcionamento dos outros carismas, para que todos contribuam para o bem da igreja e para a missão evangelizadora dela. Pela primeira vez, estabeleceu-se critérios explícitos de aprovação de um novo movimento. Entre eles está, obviamente, a confissão da fé católica, mas também o respeito e o reconhecimento da complementariedade mútua de outros componentes na Igreja Carismática. A intenção do novo texto é pedir aos membros destes movimentos que participem ativamente na vida da diocese e também do serviço da missão de toda a Igreja. Eu acolhi com muito carinho esse documento, aliás, sempre, todos os documentos que vêm das congregações, dos dicastérios da Santa Sé, a gente acolhe sempre com muito carinho, mas para mim de uma forma especial, porque eu sou responsável lá na minha diocese para as novas comunidades. Então nós já estamos estudando esse documento, lendo, entendendo a nossa vocação como membros da igreja, que nós nos tornamos membros da igreja pelo batismo. Então ninguém começa a se tornar membro da igreja quando se insere numa nova comunidade ou se insere numa pastoral, não. Nós nos tornamos membros da igreja pela graça batismal. Depois, na igreja, nós vamos descobrindo o carisma, aquilo que chama a nossa atenção e que faz viver melhor a graça batismal. Se não tiver esse sentido, não é verdadeiro. Qualquer uma das comunidades é para viver melhor, viver bem, a graça primeira, que é a graça batismal. E aí é o lugar onde muitos têm encontrado a sua vocação. Você viu que na reportagem começou falando de movimentos eclesiais que já existem na igreja há muito tempo. Quando fala, por exemplo, o movimento dos focolares. O movimento dos focolares já existe há muito tempo. Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento dos focolares, junto com um grande grupo, também está presente lá na Diocese de Osasco, a sede nacional do movimento dos focolares lá na Mariápolis, Gineta Cagliari é uma senhora que foi companheira de Chiara Lubich no início do movimento, é uma das fundadoras, cofundadoras, aliás, está num processo de beatificação já bem avançado. Eu já falei aqui no programa a respeito dela, já fizemos programa especial falando de Gineta Cagliari. Está vendo? Olha, vivendo bem a vocação batismal, inseridas num novo movimento, são santos e santas, vidas que se doam, que se ofertam e que depois enfeitam a igreja com a santidade. Significa-se que viveram bem o batismo. Viveram bem a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais recebidas no batismo e que, inseridos num novo movimento, numa nova comunidade, vivem bem. Carecia de orientação. Já há muito tempo que, nos lugares onde as comunidades existiam já há muito tempo e nos lugares onde começaram a existir, e também no Brasil, um florescimento de novas comunidades tem sido, inclusive, um destaque nos encontros internacionais, dada
dado o número de comunidades que têm aparecido no Brasil, de novas fundações, de novas comunidades. Esse documento dá uma série de orientações, é maravilhoso, apresenta os critérios de eclesialidade, alguns deles que já haviam sido apresentados na exortação apostólica Christi Fidelis Laici, de São João Paulo II, e que retomados agora, junto com novas orientações, com mais alguns pontos de critérios de eclesialidade para identificar se de fato aquele carisma é autêntico. E é claro, passando pela autoridade do bispo, é uma série de coisas muito boa mesmo. Então você que é membro de uma nova comunidade, você que é vocacionado de uma nova comunidade, você que é fundador, você que precisa ler esse documento, precisa conhecer e ler esse documento, que é a riqueza de orientação para as novas comunidades, para os novos movimentos, para as novas fundações nessa primavera do Espírito Santo, que é a primavera que já está dando muitos frutos e frutos de santidade para a vida da igreja. É vocação batismal, tudo tem origem ali na vocação batismal. Por exemplo, o documento começa dizendo assim: a igreja rejuvenesce com a força do Evangelho e o Espírito Santo renova-a continuamente, edificando-a, guiando-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Veja que beleza! Como é que a igreja cresce? A igreja cresce, nasce e depois rejuvenesce com a força do Evangelho, que é uma novidade tão antiga e tão nova, né? Você precisa de algo novo, a gente precisa de algo novo para mudar a estrutura da nossa vida, da vida cristã? Não precisa de algo novo, a gente precisa de novas estratégias para evangelizar. Por exemplo, nós temos aqui uma nova estratégia, que são os meios de comunicação. Jesus tinha uma outra estratégia. Qual era a estratégia? Algumas vezes Jesus subia no alto da montanha e falava para o povo que estava lá embaixo. Algumas vezes se afastava um pouco com a barca, um pouco para dentro do mar da Galileia e de lá da barca falava para os que estavam lá na beira do mar. Era uma estratégia de comunicação, com sabedoria própria daqueles que querem se comunicar, porque a intensidade do vento levava a voz ou no alto da montanha ecoava, de alguma forma a palavra chegava. Agora nós temos novas estratégias para comunicar o quê? Uma palavra nossa? Para comunicar algo novo nosso? Não, para comunicar uma palavra que eu gosto sempre de dizer, uma novidade tão antiga e tão nova, que é o Evangelho, que rejuvenesce a igreja. Então nós temos novas estratégias e aqui os meios de comunicação, a internet, as redes sociais são novas estratégias para comunicar a verdade do Evangelho. E o documento começa dizendo exatamente isso. A igreja rejuvenesce com a força do Evangelho e o Espírito Santo renova continuamente, edificando-a e guardando-a e guiando-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Depois apresenta vários textos, elementos teológicos para falar dos dons carismáticos, dos dons hierárquicos e para falar do bom exercício dos carismas na comunidade eclesial e apresenta então esses que são os critérios, a ação do Espírito Santo nos dons hierárquicos e carismáticos, a identidade dos dons carismáticos e a identidade dos dons hierárquicos, os dons carismáticos partilhados, os dons hierárquicos partilhados também. Mas aí tem um ponto que fala desse critério de eclesialidade, que eu quero apresentar para você. E aí você vai entender que a raiz está ali no batismo, na vocação batismal. Porque no primeiro critério de eclesialidade apresentado aqui pelo documento diz o seguinte: primeiro, primado da vocação de cada cristão à santidade. Onde é que se encontra isso? No batismo, quando se desce as águas, quando se é batizado por imersão, ou por aspersão, por infusão. Aqui está a raiz de toda a santidade. Então deve se encontrar nos novos movimentos, nas novas associações, nas novas comunidades, o primado da vocação de cada cristão à santidade. E diz assim, cada realidade que nasce da participação de um carisma autêntico deve ser um instrumento de santidade na igreja e, consequentemente, de incremento da caridade e
de autêntica atenção rumo à perfeição do amor. Então, é para viver bem a vocação batismal. É uma graça do Espírito Santo, um incremento do Espírito Santo para que o fiel viva bem a vocação à santidade, viva bem a vocação cristã. O segundo, o empenho na difusão missionária do Evangelho. Essas realidades carismáticas autênticas são presentes do Espírito integrados no corpo eclesial. Então veja isso. Veja o que diz. As realidades carismáticas autênticas, as realidades carismáticas autênticas são presentes do Espírito integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, de onde são canalizados no impulso evangelizador. Então veja, não é fora do tronco, são ramos inseridos na videira verdadeira que é Cristo. E deixa bem claro isso. A clareza é essa, que cada realidade, cada carisma autêntico deve ser instrumento de santidade. Depois, cada realidade autêntica são presentes do Espírito integrados no corpo eclesial. Então, não há vocação à santidade, não há vida missionária fora do tronco, fora da vida da igreja. E depois, os outros pontos que dizem o seguinte: confissão da fé católica, que você viu aí na reportagem, isso é fundamental e não podia ser diferente. Testemunho de uma comunhão ativa com toda a igreja. Então, são os critérios apresentados e que apresentam, então, mais alguns, que eu vou só citar para você. Reconhecimento e estima da complementariedade recíproca das outras realidades carismáticas na igreja, aceitação dos momentos de prova e discernimento dos carismas, porque passa, inclusive, pelo critério de avaliação da igreja, e depois, presença de frutos espirituais. Se não apresentam esses frutos espirituais, não são autênticos. E depois, uma dimensão social da evangelização. É fundamental que entendamos essas dimensões apresentadas aqui pelo documento, que certamente vão fazer com que as novas comunidades que são aí a primavera da igreja... Aliás, muitos bispos, na linha de São João Paulo II, diziam que tanto os novos movimentos como as novas comunidades, chamados de primavera da igreja. São João Paulo II dizia isso, são a primavera da igreja. Agora, quando se falava em primavera, dizia assim: na primavera vêm as flores. E você sabe disso, tem a estação das flores. Depois que vêm as flores, numa árvore, por exemplo, antes de produzir o fruto, você vê a flor. Brota a primeira flor, depois daquela flor vai nascer o fruto. Sempre assim. A primavera é o tempo das flores. O Espírito semeou, então apareceu os novos movimentos, as novas comunidades, as novas realidades eclesiais, que são chamados de a primavera da igreja. Aí os bispos disseram assim: já é o tempo então, se é a primavera da igreja, é o tempo agora de começar a aparecer os frutos, porque depois das flores vêm os frutos. E o fruto principal, santidade, vida missionária autêntica, cuja raiz está no batismo. Não se esqueça disso. A vida de santidade, a vida missionária, a raiz está ali no batismo. E essas orientações são espetaculares para você que é membro de uma nova comunidade. Muito bem, quero agradecer você que está participando comigo também através do nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br, e também através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E é claro, dizer que os nossos telefones estão aí abertos, 19 3871 9620, está esperando a sua participação. Liga agora, 19 3871 9620, para participar comigo, falando da realidade do batismo, como que é a sua vida, a inserção da sua vida aí na comunidade, ou falar até se você participa de uma comunidade nova, qual é o nome da sua comunidade, qual é o carisma da sua comunidade. Estou esperando então a sua participação pelo telefone 19 3871 9620. Eu vou dar uma olhadinha aqui então nas participações que eu estou recebendo através do Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Primeira participação é da Edneia, a Edneia que é lá de Alumínio, diz assim: olha, bom dia, Padre, sua bênção, adorei e acompanhei no Facebook o Convocação, foi bom demais, abraço a todos. Convocação foi o evento das vocações que aconteceu no sábado e domingo passado, lá na Diocese de Osasco, e eu anunciei aqui, muita gente acompanhou também através do Facebook as nossas transmissões. Foi um momento assim muito forte de participação do povo da Diocese de Osasco nesse
evento. Obrigado, Edneia, por ter acompanhado a gente lá pelo Facebook. A Tereza Cristina está pedindo oração porque ela cuida da mãe que tem Alzheimer, a mãe já se esqueceu dela, ela pede oração para ter paciência e fortaleza para cuidar nesse momento. Ela é lá de Natal. A Rosângela Oliveira diz, bom dia, Padre, sua bênção. Hoje eu quero primeiro agradecer a Deus por ter ouvido, por ter me escutado, me ouvido em todas as minhas angústias e desânimos. E quero pedir oração por minha saúde. Nós vamos rezar por você sim, Rosângela. Obrigado pela sua participação. A Ângela Maria, bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pelos meus filhos, minha família e por todos que amam. Vamos continuar rezando por você sim, Ângela. Obrigado pela sua participação. E a Neuma Lima, bom dia, Padre, a paz do Senhor. A paz para você também. Deus te abençoe e te guarde sempre. Olha, você pode participar sempre comigo aqui através do nosso facebook.com/rede século 21 ou do nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br. Olha aqui que bonito. Eu estou recebendo a participação da Fabiane Fernandes, que está dizendo assim, a paz de Jesus, gostaria de pedir ao Senhor que me abençoe, concedendo um emprego novo e pela cura do meu coração, porque depois de uma separação e de uma gravidez sozinha, não consigo me relacionar com ninguém e estou sozinha, preciso perdoar e não consigo. Meu coração tem, tem muitas mágoas. Nós vamos pedir a Deus por você, pedir a Deus que te abençoe e te guarde. E aqui, a Fabiane Fernandes, mandou uma foto aqui do batismo. Olha que coisa mais linda. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que... Ah, é a foto da Alice. Ah lá, está aparecendo ali. O meu nome é Alice e essa é a foto do meu batizado que aconteceu na Páscoa desse ano. Que o Papai do Céu me abençoe. Está aí o padre apresentando a foto da Alice e depois tem o momento do batismo também. Não sei se você conseguiu, se a gente pode mostrar a foto. O momento que o padre está derramando a água sobre a cabeça da Alice, que é um dos jeitos de batizar, né? Eu tenho aqui algumas fotos também de batizado, não sei se eu posso mostrar, próximo intervalo vou perguntar aqui para a diretora se eu vou poder mostrar. Está aqui a foto do batismo da Alice, a raiz de toda a vocação, está aí, a Alice sendo batizada. Louvado seja Deus pela sua vida, como eu sonho quando estou batizando as crianças lá na minha paróquia, sonho também com a sua santidade, com o seu crescimento espiritual, com a sua vocação. Deus te abençoe e te guarde. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para continuar com você, com a sua família. Já já eu volto.